Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, colaboradores, frequentadores, estudantes de André Luiz, caros internautas, sejam muito bem-vindos à nossa palestra de hoje, em que nós hoje vamos buscar a falar de um grande homem que foi vítima de uma pandemia. Esse nosso irmão nasceu na cidade de Sacramento. Só um minutinho, por favor. F5. Na cidade de Sacramento, onde ele veio justamente no primeiro dia do mês de maio, que nós comemoramos o Dia do Trabalho. E esse homem foi realmente um grande trabalhador que prestou grandes serviços, que até hoje nós somos beneficiados com os serviços que ele prestou aqui para nós. Eurípides Barçanufo era filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, nome difícil de falar, né? E ele tinha um apelido, senhor Mojico. Talvez seria por achar difícil falar o nome dele, colocaram um apelido nele, senhor Mojico. Então, ali na cidade de Sacramento, as pessoas o conheciam como o senhor Mojico. Ninguém conhecia lá o senhor Hermógenes. E a sua mãe, a esposa do senhor Mojico, dona Jerônima Pereira de Almeida, que também tinha o apelido, dona Meca. Então, o casal Mojico e Meca, que trabalhavam ali na cidade de Sacramento, uma cidade muito religiosa, principalmente com se diz respeito ao catolicismo. O senhor Mojico era um pequeno comerciante e ele tinha um pequeno comércio ali onde ele levava para casa o sustento da família. E dona Meca, ela era dona de casa e ela cuidava ali da casa dos seus filhos. Pouco mais, né? Hoje em dia as pessoas têm 1 filho, 2 filhos e já dá trabalho. Imagina só, 15 filhos. Dos 15 filhos, o terceiro dos 15 foi chamado de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo era um menino diferenciado. Desde criança já demonstrava que era mais astuto, que era mais inteligente, mais interessado nas coisas, principalmente na leitura, né, que depois mais na frente. E ele, então, é colocado na escola, na idade certa, naquela época, e no colégio da cidade, um colégio importante da cidade, o Colégio Miranda, que era de Rio de Miranda, que era o proprietário. Mas ele era também o diretor, era o professor, e o senhor João Deville de Miranda acompanhou a educação de Eurípides durante toda a sua vida, até um certo ponto. E quando ele estava lá na idade já de concluir, digamos assim, o que nós chamamos hoje de ensino fundamental, ensino médio, ele chamou a família, chamou o senhor Mojico, dona Meca, para tratar de assuntos do filho. Com certeza, mesmo sabendo que Eurípides era uma criança muito disciplinada, muito boa, mas o pai foi com certo receio, achou que talvez o filho tivesse pisado na bola de algum sentido. Mas não. O senhor Deville disse para os pais que o Colégio Miranda não tinha mais nada a ensinar para aquela criança. Ou seja, tudo que eles tinham para passar para eles, ele já tinha absorvido. Porque Eurípides era uma criança inteligente, acima do normal, tinha uma memória fotográfica e ele, então, concluiu com louvor o que nós chamamos hoje de ensino fundamental, ensino médio ou 2º grau. E aí, então, o pai de Eurípides volta para casa, já pensando em levá-lo, procurar uma instituição de nível superior para colocar o menino. Embora naquela época era muito difícil uma universidade, uma faculdade, principalmente na cidade pequena, né, que eu morava, que realmente não tinha esses recursos. Mas em seguida seu pai, o seu Mojico, recebe em casa, hospeda em casa um médico, um amigo médico. E esse amigo médico leva alguns livros e o menino, Eurípides, começa a olhar esses livros, folhear esses livros e tem um grande interesse por esses livros.
Era assim, ele sempre queria um livro. Naquela época existia poucos livros. Ele então, quando o hóspede vai embora, deixa com ele então alguns exemplares, dá de presente para ele alguns exemplares desse livro de medicina. Ele começa a pesquisar, começa a estudar, e nisso ele mostra o interesse de se tornar um médico, de estudar medicina. Então seu pai o leva até o Rio de Janeiro, onde tinha uma faculdade da Marinha, e ali o seu pai leva ele lá e começa então a tratar dos assuntos de fazer, sei lá, um vestibular, como é que era naquela época, enfim, de colocá-lo ali na universidade. Sua mãe, Dona Meca, desde o primeiro parto, ela passou a sentir uns problemas de saúde. Ela desmaiava, tinha crises de desmaios. Ela tinha também uns problemas diferentes, que eram algumas visões que ela tinha. E o menino sempre acompanhou isso, desde pequeno, que Eurípides acompanhava esse problema da mãe e ficava muito triste quando isso acontecia. Então, Dona Meca, só de saber, só de pensar em apartar do filho, que o filho ia para o Rio de Janeiro para estudar, ela já começava a sentir as suas crises de desmaios, fortes crises de desmaio. Então, Eurípides Barçanufo, a criança ainda, resolve abdicar do seu objetivo por causa da mãe, para ficar com a mãe. Mas ele então encontra outros amigos que tinham conhecimento da homeopatia, e ele então funda uma farmácia, uma pequena farmácia, onde através dos seus conhecimentos que ele obteve através dos livros de medicina, através dos amigos que o auxiliaram, ele mesmo produzia, manipulava os remédios da sua farmácia. Mas não tinha objetivo de ganhar dinheiro, de explorar, não. A farmácia dele, a maioria dos remédios eram dados de graça para as pessoas que o procuravam. Fundou também uma escola, que ele tinha muito dom para ser um professor, um educador, né? Ele então funda o Liceu Sacramentano, e que mais tarde esse Liceu Sacramentano vai dar, né, num outro colégio chamado Colégio Allan Kardec, agora um colégio espírita. O primeiro era católico, o segundo espírita. Ele lança também um jornal na cidade, a Gazeta Sacramentana. Então Eurípides era um homem muito didático e também muito prático. Tudo que ele mexia dava certo, ele era muito inteligente. E ele, com apenas 22 anos de idade, ele já ocupava 5 funções de responsabilidade na sua pequena cidade, Sacramento. Então ele era professor, diretor do Liceu Sacramentano, ele era vereador, veja, ele foi até político, trouxe alguns benefícios para a sua cidade como vereador, era jornalista, porque quando ele fundou a Gazeta, né, não tinha profissionais, então ele era o editor, ele era o diretor, ele era o proprietário, ele fazia tudo lá nessa Gazeta Sacramentana. E ele era também secretário da Irmandade São Vicente de Paulo na Igreja Católica. Ele era católico de carteirinha, era muito querido pela igreja, pela sua dedicação, e os padres ali, as pessoas da igreja, os mais altos, achavam que ele com certeza seria um padre, uma pessoa assim grande da igreja, pelo seu interesse. Mas Eurípides então continua seu trabalho, né? E ele recebe um dia um livro de um dos padres da igreja. Ele chama num lugarzinho secreto, fala assim, olha, eu vou te dar esse livro aqui, você tem que ter muito cuidado com ele, porque é uma coisa secreta, ninguém pode ver, ninguém pode conhecer isso aqui. Isso aqui é muito complicado, as pessoas vão ler, não vão entender, vai complicar mais. Então, como você é uma pessoa muito inteligente, eu sei que você vai fazer bom uso disso aqui. Ele levou para casa e leu rapidamente a Bíblia. Como já dissemos, ele tinha memória fotográfica, muita facilidade em aprender as coisas. Mas ele conseguia, às vezes, algumas coisas ele não conseguia entender, como, por exemplo, as bem-aventuranças. Então, ele procurava os padres da igreja, as pessoas da igreja, para esclarecer, eles também não davam a ele uma resposta satisfatória. E ele ficava com aquela coisa ali, sem entender. Mas Eurípides Barçanufo era um homem que não tinha problemas materiais, até porque ele era uma pessoa desapegada. Ele não estava preocupado muito em riquezas, coisas assim, não. Ele gostava de ajudar.
ajudar as pessoas. Então eu tinha um colégio que ele quase não cobrava as mensalidades, quem não podia pagar. Eu tinha sua farmácia que dava os remédios para quem também não podia pagar. Então ele era assim, era um homem dessa maneira. Então não tinha problemas materiais, problemas financeiros, era uma pessoa tranquila nesse ponto. Mas alguma coisa o incomodava. Ele tinha algumas coisas que o deixava inquieto. Então podemos dizer assim, 3 problemas que não eram financeiros, não eram materiais, mas eram 3 problemas que de vez em quando o afligia. O primeiro deles era a doença da sua mãe. Ele ficava aflito com ver a sua mãe com aquelas crises de desmaios, sem poder fazer nada. O segundo problema que ele tinha era o seu tio, o senhor Mariano. Era um tio que morava fora, que havia retornado para a cidade para cuidar de uma fazenda da família mesmo ali, ali nas cercanias da cidade. E ele então veio com as ideias de espiritismo, que naquela época era considerada coisas do demônio, coisas negativas, né? Então Eurípides tinha esse problema desse tio, e ele muito católico, e o tio vem com essas ideias agora de espiritismo. E o terceiro problema que ele tinha era a questão de ele não conseguir compreender as bem-aventuranças, né? E ele ficava inquieto com isso. Muito bem. Mas com a chegada do senhor Mariano na cidade, a cidade começa a ter uns fenômenos ali, fenômenos paranormais. Era assim, janelas e portas que batiam, mas ia ver, elas estavam devidamente trancadas, fechadas. Era pedras que caíam no telhado como varas de madeira, fazendo barulho no telhado, ia ver, não tinha nada. Eram os utensílios domésticos que saíam voando. Então era coisa assim que deixou o pessoal ali, principalmente o pessoal daquela fazenda, e o senhor Mariano veio para ser o capataz da fazenda. Ele então, assim que ele chegou, começou esses fenômenos. As pessoas que moravam na fazenda eram tudo pessoas da família, pessoas simples, pessoas humildes, mas todas pessoas de bom coração, pessoas do bem. E eles ficavam aflitos, porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, qual que era a finalidade desses fenômenos ali. Então, o senhor Mariano, ele vai até Uberaba, ou seja, numa cidade próxima de Uberaba, ele vai atrás de um amigo que ele sabia que tinha sido convertido ao espiritismo há pouco tempo, há um tempo atrás, senhor Frederico Peiró. Frederico Peiró tinha conhecimento já do espiritismo, então ele vai até a fazenda para descobrir o que estava acontecendo. Ele vai, assiste os fenômenos ali, conversa com cada um dos colonos que habitavam aquele ali, e a única coisa que ele descobriu é que todos eles morriam de medo do que estava acontecendo. Não tinham ideia do que estava acontecendo. Então ele propôs, então, a fazer reuniões mediúnicas na casa dos próprios colonos. Aí fazia-se reuniões mediúnicas, e futuramente, no ano de 1900, no dia 28 de agosto, eles fundam, com a ajuda do senhor Frederico Peiró, eles fundam o Centro Espírita Fé e Amor, justamente para tentar encontrar a solução desses problemas. Então, o seu Frederico Peiró, ele ajuda a fundar o centro e ajuda a iniciar o movimento espírita ali, orientando as pessoas, que eram todas pessoas assim, sem cultura, pessoas analfabetas, mas que tinham boas intenções. E aí as pessoas ali, achando que aquilo era coisa do demônio, e ele diz para elas assim, que isso é coisa de Deus, e que eles ali tinham uma missão a cumprir. E nós vamos ver mais na frente que a finalidade desses médiuns humildes e simples que tinham ali era justamente de dar sustentação ao trabalho de Eurípides Barçanufo e do seu tio, o senhor Mariano, que futuramente aconteceria. O senhor Peiró então retorna para casa e o senhor Mariano assume agora a direção dos trabalhos mediúnicos. Tudo isso para a decepção do filho, do sobrinho, Eurípides. Eurípides, quando fica sabendo que o tio assume a liderança, ele fica muito chateado. Era um católico fervoroso e ele encontrava com o tio, o senhor Mariano, e ele mantinha longas discussões sobre o assunto, tentando fazer o tio
existir essa doença, dessa religião demoníaca, né? Mas, naquela época, até mesmo os escritores diziam que o espiritismo era uma fábrica de loucos. E era sempre assim. Sempre Eurípides tentando combater o tio, porque, na verdade, ele não compreendia o que estava acontecendo, não sabia o que era o espiritismo. E um certo dia, o senhor Mariano vai até a cidade fazer compra, sai da fazenda e vai até a cidade para fazer compra. E sempre que ele ia fazer compra, ele se hospedava na casa da sua irmã, que era, na verdade, a mãe de Eurípides Barçanufo, Dona Meca. E nesse dia, então, Eurípides pediu a ele, pediu à mãe para fazer a cama do tio no quarto dele. Ele tinha a intenção de começar a conversar com o tio mais, né? Traçar longos debates com ele, tentando demovê-lo da ideia do espiritismo. E assim a mãe o fez. Eles então entraram para o quarto. Naquela época, dormia-se cedo. Não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha luz elétrica, era luz de lamparina. Então, cedo dormia, não tinha novela. Então, cedo ia dormir. Eles então foram dormir, foram deitar, né, na verdade. E assim que eles entraram no quarto, Eurípides já começou com os ataques. Feroz, ferrenho, tratando de religião, tratando de filosofia. E o tio era um homem rude, era um homem da fazenda, um homem da roça, não tinha como argumentar com ele sobre aquelas questões ali. E Eurípides, então, estava vencendo, achando que estava vencendo já o debate com ele, porque o tio estava já cansado, exaurido, extenuado. Mas aí, o senhor Mariano dá a cartada final. O senhor Mariano pega um livro e diz para ele: meu filho, eu sou um homem rude, não tenho condições, não estudei como você estudou, não tenho condições de debater com você essa profundidade que você tem. Mas olha, toma esse livro. E deu para ele o livro. O livro que ele deu para Eurípides foi um livro de Leon Denis. Leon Denis foi um filósofo espírita que foi contemporâneo de Allan Kardec, continuador do espiritismo. Dizem até que se Kardec falhasse na missão, o substituto natural seria Leon Denis. Então ele deu esse livro chamado Depois da Morte. Deu o livro para o sobrinho. Leia esse livro, por favor. Como Eurípides era uma pessoa, né, era um estudioso, um cientista, uma pessoa que gostava de estudar, ele pegou o livro, abriu o livro e leu o prefácio do livro. Quando ele leu o prefácio da obra, ele ficou amarelo. Começou a amarelar. Começou aí então a ruir as suas convicções do catolicismo. Aí ele começou a ler o livro. Naquela mesma noite, o senhor Mariano dormia, acordava, ele estava lendo o livro. Luz de lamparina, não existia luz elétrica. O senhor Mariano dormia mais um pouco, acordava, tá o sobrinho lendo o livro. Ele não, então, o homem gostou do livro, né? E no dia seguinte, o senhor Mariano levantou, acordou de manhã, e Eurípides passou a noite inteira sem pregar o olho. E conseguiu ler quase todo o livro, e já olhava para o tio agora com um olhar diferente. Já olhava para o tio agora, já sabendo, né? Porque ele ficou encabulado com aquela obra, com a parte racional da obra, toda aquela questão do espiritismo, e ele tinha muita facilidade em compreender, então ele já começou a olhar o tio agora com mais respeito, né? E o tio senhor Mariano, e ele então começou, o Eurípides começa então a estudar a doutrina espírita, já tinha codificação já. A codificação, Kardec terminou ela em 1869, né? E isso foi em 1900 praticamente. Já existia já a codificação, e ele então estudou a codificação, leu tudo, procurava sempre tomar conhecimento das coisas espíritas, e já foi abandonando, já, até mesmo por orientação dos seus mentores, os trabalhos na Igreja Católica, ficando apenas como secretário da comunidade São Vicente de Paulo. Mas o tio sempre convidava ele, né, para ir um dia lá assistir uma reunião mediúnica. Ele sempre ia postergando, sempre ia deixando, até que um dia ele resolve
ir até a fazenda. Ele convida um amigo e eles selam 2 cavalos e sai de tardezinha para uma reunião que ia acontecer na casa de um dos colonos da fazenda. E quando ele chega na fazenda, no local onde ia ter a reunião mediúnica, a primeira surpresa, todos ali da região eram da família, todos eram médiuns, então todos estavam presentes na reunião. Só que tinha um detalhe, tinha 2 cadeiras vazias, era uma para ele e uma para o seu amigo. E ele não havia avisado que ia. Naquela época não existia meio de comunicação, WhatsApp, as coisas que temos hoje. Ele simplesmente saiu e foi de surpresa. E lá ele encontrou, então, as 2 cadeiras, uma para ele e uma para o seu amigo. E ele, então, entra para a reunião, respeitosamente. O seu tio, que era o dirigente, ele fez a prece inicial, deu início na reunião. Mas quando o seu tio fazia a prece, ele fez uma vibração assim, ele fez um pedido do fundo do coração dele. Porque ele não compreendia as bem-aventuranças. Então ele pediu, ele disse assim: se é verdade que os espíritos comunicam com os vivos, eu gostaria então que João Evangelista manifestasse na pessoa do Aristides, que era um tio dele, e me explicasse as bem-aventuranças. Olha o pedido que ele fez. Aristides era uma pessoa simples, não sabia ler e escrever, mas era um homem de um coração grandioso. Então, o senhor Mariano dá início à reunião e dá a palavra para os médiuns. Aristides levanta e começa a dar uma aula, estudar a Bíblia. Mais especificamente, o Sermão da Montanha do Novo Testamento. Mais especificamente, as bem-aventuranças. Então ele vem ali, dá uma aula das bem-aventuranças, falando uma a uma das 9 bem-aventuranças, mas sobre a luz do Espiritismo, a luz da doutrina espírita. Então ele vai falar sobre a lei de amor, a lei da reencarnação e a lei do progresso. Uma por uma. Eurípides fica assim extasiado. Eu nunca tinha tido uma explicação tão bela como aquela que eu tinha ali. Então, nesse momento, Eurípides fica mais resistente ainda, mais forte ainda, a se tornar espírita de verdade. E quando termina de explicar, então, as bem-aventuranças, o médium dá uma mensagem. Cada um de nós conquista aquilo que Jesus prometeu pelos seus próprios esforços. João Evangelista. Nesse momento, ele estava já totalmente decidido a retomar o Espiritismo e ele começa então a trabalhar e começa então a sua tarefa espírita. Então ele começa a frequentar agora as reuniões. Desenvolve suas mediunidades assim, raríssimas, só de espírito muito elevado. Ele desenvolve todas elas. E um dia, terminando a reunião, uma reunião mediúnica, no centro espírita, ele sai assim para fora do centro, ele ia voltar para a cidade ainda, de a cavalo. Aí ele fala com o tio, onde mora por aqui, um homem chamado Carlos? O tio fala assim: Carlos? Não estou lembrado não, Eurípides. Não, é um homem doente, não está doente. Ah, já sei, ele mora ali atrás daquela colina, atrás daquela mata fechada ali. Tio, nós vamos ter que ir lá, porque ele está muito doente. Não, ele tem lepra, ele está ali esperando a morte chegar. Pois mas ele está muito doente, tem 3 dias que ele não come nem bebe. Nós temos que ir lá. Aí tá bom, amanhã de manhã nós vamos lá. Não, tio, amanhã não, tem que ser hoje. Nós falamos amanhã, já vai ser tarde demais. Mas Eurípides, aqui esse lugar é perigoso, tem feras, animais ferozes aí, nós vamos correr um risco de vida. Tio, nós não estamos com Deus. Aí o senhor Mariano: tá bom, nós vamos lá. Selaram 2 cavalos, pegaram ali água, comida e foram até o local. Chegando lá, encontraram o Carlos 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, assim, nenhum tipo de líquido, estava à beira da morte. Aí deram para ele água, deram para ele o alimento, comeram, e já na hora de ir embora, deram um passe no Carlos.
E aí, Euripides vai lá e dá um beijo na testa do Carlos. Essa foi a primeira cura que Euripides Barçanufo fez. Porque a segunda cura foi a cura da sua mãe, que era o primeiro problema que ele tinha, né? A cura da mãe. A doença da mãe. Como ele curou a sua mãe? Ele convenceu ela de também se tornar espírita. Ela era muito católica. Ela achava que isso era coisa do demônio também, mas ele convenceu ela, conversou com ela, mostrou para ela que ela poderia ser uma grande médium. E ela foi trabalhar na reunião mediúnica e ali descobriu-se que ela tinha um obsessor que fazia aquilo com ela. E Euripides Barçanufo, como um grande médium, um grande dialogador, conversou com a entidade e conseguiu curar sua mãe desse mal. Mas Euripides Barçanufo tinha uma mediunidade, dentre muitas, que era a mediunidade de desdobramento. Desdobramento é uma mediunidade rara, muito rara. Só espíritos de alta envergadura moral e espiritual, que já tinham um certo grau moral, que conseguem, né, que tem essa mediunidade. Era assim, quando um espírito sai de um lugar, deixa seu corpo ali, dormindo, em transe, ele aparece em corpo físico em outro lugar. Desdobramento. E Kardec trata desse assunto no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, quando ele vai falar dos homens duplos. E ali, então, Euripides Barçanufo, ele talvez estava dando aula com seus alunos, na sala de aula, de repente ele pediu licença para os alunos, pediu para algum aluno continuar ali a aula, e ele deitava, dormia, um sono profundo. Nesse momento ele saía, ele ia para os lugares, porque ele tinha recebido uma prece, um chamamento, e ele ia ali socorrer as pessoas. E quando ele acordava do sono, ele ia relatar o que tinha acontecido para os alunos dele. Então, os alunos já sabiam, o colégio também era um colégio espírita, né? E ele então, certo dia, relatou um caso. Ele deitou ali, dormiu. Quando ele voltou, disse: olha, eu fui numa fazenda aqui próxima fazer um parto. A parteira, naquela época, não existia os hospitais como tem hoje, os recursos que temos hoje. Então quem fazia o parto eram as parteiras. 15 filhos, todos eles com parteira. Mas se desse algum problema, a criança estiver mal posicionada ali, morria a mãe e a criança, não tinha recurso. E aí, nessa fazenda próxima ali da fazenda onde eles estavam, teve um parto, ia ter um parto, e detectou que a criança estava em posição que não permitia o parto. Então todo mundo ficou desesperado. Aí rezaram, oraram e pediram a Euripides Barçanufo para ajudar. Nesse momento, o pai, o esposo, pega um cavalo e sai a galope. Vai até a cidade, Sacramento, procurar Eurípides. E aí Eurípides então acorda e fala assim: olha, eu fui agora, tal lugar assim, assim, na fazenda aqui próximo, fiz um parto lá, um parto difícil, né? E é bom esclarecer que ele era um médium. Quem fazia o parto era Bezerra de Menezes, ele apenas era um intermediário. E fizeram o parto, a criancinha ficou boa e ele voltou. Só que tem um detalhe, ele falou para os seus alunos: o pai, o esposo, está vindo para cá a galope, um cavalo, e ele não sabe que eu fui lá. Ele vai chegar aqui, vai bater na porta, esbaforido, cansado, e nós vamos atendê-lo com muito carinho. Quando ele acabou de falar, toc, 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 bateu na porta. E aí, um dos alunos foi lá, abriu a porta, o homem entrou assim, esbaforido mesmo. Senhor Euripides, por favor, pelo amor de Deus, só tem que ir lá na fazenda agora. A minha esposa está passando muito mal, o parto não deu certo e tal. Disse: não, calma, eu já fui lá. Sua esposa está bem, já nasceu criancinha, é uma menina. Não, o senhor não foi lá não, como falou. Fui, eu estive lá. Aí não. Ora, eu vim, só tem uma estrada de lá para cá. Eu vim de lá para cá, não vi o senhor no meio do caminho, como é que o senhor foi lá? E Eurípides riu, né? E falou assim: não, o senhor vai ter que ir lá comigo. E Eurípides, para consolar, foi. Tá bom, vamos voltar lá então. E eles foram lá. Quando eles chegaram na casa, os dois, Eurípides, agora em pessoa, né, não era mais em espírito, chegou lá, ele, o pai, o esposo, a esposa estava dando de mamar para a criancinha. Não, doutor Eurípides, eu estou voltado, não, eu estou bem. Então é uma história, né? Essas histórias de Euripides Barçanufo, muitas histórias como essa,
nós temos para contar, né? Mas, no dia 25 de abril de 1918, o mentor espiritual de Eurípides Barçanufo, São Vicente de Paulo. Interessante observar que São Vicente de Paulo era o mentor dele na Igreja Católica, porque ele era secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E foi ele que orientou a Eurípides a deixar os trabalhos da igreja, quando ele se tornou espírita, e continuou como mentor dele no Espiritismo. Então ele convida Eurípides para uns passeios nos planos superiores. E ali ele dá um aviso para ele. Diz: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outras esferas. Ou seja, informa para Eurípides Barçanufo que ele estava já para partir, para sair da Terra, né? E no ano de 1918, nesse ano mesmo, surge uma grande pandemia no Brasil, no país, aliás, no mundo, né? A pandemia da gripe espanhola. Essa gripe espanhola é uma pandemia parecida com a que nós estamos vivendo hoje, onde foram ceifadas 50 mil vidas. Algumas pessoas mais pessimistas, porque naquela época não existia controle, não existia hoje os meios da gente controlar como controla hoje, estima-se que mais 100 milhões de pessoas deixaram a Terra nesse momento, né? Os hospitais ficavam amontoados das pessoas. Os caixões saíam nos caminhões assim como se fosse mercadoria, um de um lado, outro do outro, caindo. Foi uma coisa terrível, essa pandemia que aconteceu no ano de 1918, 1919. E nessa pandemia, então, foi a desculpa que o Eurípides teve para deixar a Terra, para ir para planos superiores, continuar o seu trabalho em planos superiores. Desencarna também nessa pandemia a sua secretária, Dona Amália, que foi também cometida desse terrível mal. Então, 1º de novembro de 1918, Eurípides Barçanufo, a cidade acorda mais triste com a partida desse grande homem, Eurípides Barçanufo. Mas o trabalho dele continua vivo. A cidade hoje é uma cidade espírita e os trabalhos continuam, muitos trabalhos que ele realizava continuam até hoje. Levado pelos seus parentes, seus seguidores, seus amigos. E ele continua nas esferas superiores com o seu trabalho. Então é essa a história, esse pequeno resumo da vida desse grande missionário, Eurípides Barçanufo, e que partiu, mas nós sentimos até hoje sua presença, e a cidade de Sacramento até hoje vive os ares de Eurípides Barçanufo. Muito obrigado, que a paz de Jesus permaneça conosco, e assim seja.